Olá! Chegamos à diretriz da frase na ordem direta. Essa é uma diretriz muito importante. Tudo bem, eu venho dizendo que todas as diretrizes são super importantes. E são mesmo. Eu lembro, mais uma vez, que o conjunto de diretrizes com o qual eu trabalho na formação de redatores em linguagem simples compreende 20, são 20 diretrizes. Aqui para o minicurso eu trouxe 7, fiz uma escolha assim, foi difícil, assim, meio escolha de Sofia, porque essas 20 diretrizes, elas são muito complementares e elas vão enriquecendo, né, a escrita, vão clareando, sabe? Vai saindo assim a neblina, porque a comunicação opaca, aquela que não dá para entender direito, meio confuso, cada uma dessas diretrizes vai tirando assim uma confusão. E quando você aplica as 20 diretrizes, realmente você consegue uma clareza evidente. Eu separei 7 que eu acho que são super importantes e que seriam mais rápidas de passar. O minicurso, a gente não está tendo aqui, é impossível, né? Não tem a chance de você fazer exercícios, de você dar sugestões, da gente ouvir outras pessoas que estão fazendo o curso, dando as suas sugestões, trabalhar em duplas, trabalhar em trios. Não é possível nesse mini curso, mas tem muita coisa que você está aprendendo e agora chegou a vez de aprender a questão da frase na ordem direta. E eis aí o nosso modelo de escrita da Comunica Simples, posicionada. Onde é que a gente está, né? O nosso vídeo hoje está aí nesse pé aí, é a ordem direta, a frase na ordem direta. E acredito que talvez você possa estar tentando assim resgatar na sua cabeça, o que é ordem direta mesmo? Então eu trouxe um exemplo aqui, só para dar uma relembrada. Vamos considerar essa frase. Esse minicurso apresenta 7 diretrizes de linguagem simples. Essa frase, ela é composta por um sujeito, um verbo e um complemento. Então, marquei aqui. O sujeito da frase é esse minicurso. O verbo é apresenta e o complemento é 7 diretrizes de linguagem simples. Quando a gente fala dessa frase na ordem direta, a gente está querendo dizer que é para seguir essa estrutura aí que vem sujeito, verbo e complemento, nessa ordem, né? Que nem aqui. Esse minicurso apresenta 7 diretrizes de linguagem simples. Então é isso, é sujeito, verbo, complemento. Tem uma questão que se relaciona um pouco com aquela diretriz que a gente já viu de palavra abstrata. Lembra essa frase aí? O processamento de prorrogação do pedido de guarda levará um mês? Lembra dessa frase? Essa frase, o sujeito é o processamento de prorrogação do pedido de guarda. Né? Grande a coisa, né? Levará é o verbo e um mês. Tem uma questão que justifica assim, por que é importante manter as frases na ordem direta se você objetiva que essa frase seja lida e compreendida com rapidez. Só um parênteses novamente aqui, lembrando que as diretrizes de linguagem simples são recomendações para que o seu texto fique mais objetivo e direto. Claro, todos nós temos estilo, né? Tem gente que adora usar a frase indireta, na ordem indireta, tem gente que gosta de mostrar o seu vocabulário e a riqueza do seu vocabulário, que é uma coisa super importante, né? E muito desejável você ter um vocabulário rico. Mas é melhor você usar uma palavra conhecida, como a gente já viu, porque isso vai facilitar quando você está passando uma informação que envolve realizar uma tarefa, tomar conhecimento de um dever, de um direito. Não é a hora para fazer recursos estilísticos. É a hora de você trabalhar com objetividade. Então, quando a gente fala de manter essa ordem sujeito, verbo, predicado, é importante que o sujeito e o verbo estejam pertinho, porque isso facilita a compreensão. E aí esse exemplo que eu trouxe aí do processamento de prorrogação do pedido de guarda, ele traz, tudo bem, ele está perto do verbo, né? Mas olha o sujeito, ele tem um monte de coisa para você que você precisa ir lá armazenando, que todo o processo de leitura aí você ir lá, você vai lendo e vai guardando na sua memória de trabalho, né? Que a gente não vai poder falar sobre isso, que não cabe.
mas você vai lá colocando na sua memória de trabalho. Vai demorando para chegar o verbo. Quando vai demorando para chegar o verbo, você já se perdeu, você tem que ler de novo. Então, é importante manter essa ordem sujeito, verbo, predicado, mas também prestar atenção para não fazer, né? O sujeito é um negócio enorme, porque também dificulta a leitura. Então, a gente já viu a questão do sujeito, verbo e o complemento. Você sabe que é melhor você evitar a ordem indireta, e é importante também evitar as orações intercaladas. Eu vou dar agorinha mesmo um exemplo de oração intercalada. Só queria chamar a atenção e pedir que você assim não se assuste com tantas categorias assim dessa questão estrutural do português, né, que a gente tem que lembrar o que é palavra concreta, o que é abstrato. Tem que lembrar, a gente não vai ver aqui a voz ativa e voz passiva, né, mas é uma coisa que você tem que ter também quando você está escrevendo em linguagem simples, tem que saber o que são essas categorias, assim. Questão da oração intercalada. Não se assusta com isso, porque é só isso também. Você só precisa prestar atenção nisso. As outras diretrizes, elas são mais, assim, elas requerem menos esse conhecimento prévio, por exemplo, do que é uma nominalização, para você poder reconhecer uma nominalização, ou quando você for escrever, ou quando você for revisar um documento que você precisa reescrever. E você tem que prestar atenção. E por isso é bom você guardar esses nomes, né, essas categorias. Mas vamos lá para o exemplo da oração intercalada. Então, esse exemplo aí que eu trouxe para você, ele é um exemplo que eu tirei do site da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro. É um site que foi montado logo quando começou a epidemia do coronavírus, e é uma seção desse site que trazia mitos e verdades sobre a Covid-19, e essa verdade aí diz respeito a se existe cura para a Covid-19. Então, vou trazer aqui para outra tela, fica mais fácil da gente ler. Me interessa é essa frase. E eu marquei em amarelo o que é a oração intercalada, e em rosa a questão da frase está na ordem indireta. As orações intercaladas, elas são encaixadas na sentença principal, né? É uma coisa que vem ali, ó, como nesse caso, tá? Entre vírgulas. Ocorre dela vir também separada por travessão. Então é interessante quando você estiver vendo uma frase muito grande, que tem muitas vírgulas, possivelmente é porque tem oração intercalada. Claro que também pode ser caso de pontuação sendo usada errada, mas é um indicativo, presta atenção. Assim, eu brinco com meus alunos que a gente tem que ter um virgulômetro, porque de vez em quando o virgulômetro acende, aí você já presta atenção. Essa é a frase para a gente dar uma olhada. E são dois elementos, né, a ordem indireta e a oração intercalada são elementos que sozinhos eles já causam dificuldade para a pessoa que vai ler, deixa dúvidas de compreensão. E nessa frase aqui, ainda por cima, incidem os dois, né? E é uma pena, porque é um material, isso estava no material de informação, de saúde, uma utilidade pública, né? Então eu proponho aqui uma reescrita que simplesmente botou na ordem sujeito, verbo, predicado. Os pacientes são curados sozinhos, na maioria dos casos, e deixei lá o como acontece com as gripes. Está lá no final, não está no meio do pensamento ali que estava sendo estruturado. E assim a gente termina essa diretriz de frase na ordem direta, e a gente, enfim, dá um tchauzinho, tchau, diretrizes de texto, tchau, diretrizes de infodesign. A nossa próxima e última parada vai ser na diretriz que está ali em amarelinho, que é do âmbito da avaliação, né? Porque a gente, quando termina de escrever, quando a gente está com o material que a gente acha que está pronto, a gente tem que ir para essa etapa, que é a etapa da avaliação. Então, na nossa última diretriz, no próximo vídeo, diretriz de número 7, a gente vai ver o aspecto de diagnosticar textos. Vamos tratar então de diagnóstico. Até já!